Este mês, um importante passo no combate à discriminação foi dado aqui no Brasil. Foi sancionada a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Com isso, a pena para quem pratica esse ato criminoso foi aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. A alteração já foi publicada no Diário Oficial após a sanção do presidente Lula. Para entender melhor como deve funcionar, vamos conversar agora com a secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Rita Cristina de Oliveira. Rita, muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente na CNN. Eu já começo te perguntando sobre o avanço agora dessa legislação, porque quem acompanha crimes de racismo e de injúria racial ao longo da vida, e é o caso meu e da Basília Rodrigues, que também vai participar dessa entrevista, a gente vê muita leniência por conta da justiça, ou seja, as pessoas ofendem as outras, cometem crime e fica tudo por isso mesmo. Com isso, a sociedade brasileira vai perpetuando o que a gente chama de racismo estrutural, que a gente, inclusive, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Então, queria que você falasse sobre esse avanço especificamente. Bom, é muita satisfação estar com todos vocês aqui na CNN, então agradeço o convite. Bom, nós recebemos com bastante satisfação esse avanço legislativo, porque ele traz, de fato, tipificações que vão ao encontro de uma expectativa de melhor tratamento, um tratamento rigoroso, mais adequado às diversas discriminações que a população negra, especialmente, sofre historicamente, né? E, enfim, diversas condutas estão tipificadas e discriminadas, né, nessa legislação de uma maneira mais efetiva para dar conta de situações de racismo religioso, racismo no contexto de eventos esportivos, eventos culturais, né? Então, é um avanço realmente importante. E nós estamos trabalhando dentro do Ministério também um fluxo de atendimento específico à população que é vítima desse tipo de discriminação através do Disque 100. Basília. Obrigada, Lu. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui, presença nos estúdios da CNN aqui em Brasília. Eu imagino que a aplicação de uma lei como essa passa também pela conscientização do público, já que a gente vive em um país que poucos entendem o que é o racismo, reconhecem o racismo, quanto mais a injúria racial. Existe resistência, a senhora vê resistência por parte da sociedade ou de segmentos específicos sobre a aplicação desta lei? Mais recentemente na internet, vocês do Ministério de Direitos Humanos fizeram aí popularizar uma campanha chamada Racismo Não Tem Graça na internet, justamente porque algumas pessoas ainda veem a injúria racial como um tipo de humor, de piada. Sem dúvida, Basília. Nós tivemos uma certa polêmica em relação a esse tema, mas que já foi devidamente dirimida, né, por conta da explicação, né, do esclarecimento que foi feito em relação às condutas, especialmente das condutas que constituem o racismo recreativo, né, que, na nossa visão, não é uma conduta de menor importância, não é uma ofensa que deve ser contextualizada dentro de uma espécie de piada, enfim, de um humor. É, na verdade, um ardil, né? Uma forma de praticar o racismo de maneira mais sofisticada e que tem toda a violência em si do racismo na forma de humor, na forma de recreação e que, por isso, deve ser penalizada com bastante rigor. E Breaking News, CNN. O juiz espanhol ordenou que o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves seja preso em prisão preventiva por uma alegação de agressão sexual. A informação foi obtida pela Reuters e é da La Sexta TV e do jornal local La Vanguardia. Funcionários do tribunal contatados pela Reuters disseram que não poderiam confirmar imediatamente os relatórios. Daniel Alves é acusado de agredir sexualmente uma mulher em uma boate na Catalunha, na Espanha, em dezembro do ano passado. De acordo com a agência Reuters, o brasileiro foi detido hoje, depois de depor sobre o caso.
Ele negou que tenha cometido o abuso. O jogador deve passar por uma espécie de audiência de custódia para saber se poderá responder em liberdade. A CNN tentou contato com a assessoria do jogador, mas ainda não recebeu resposta. A gente volta com este caso daqui a pouquinho, com mais detalhes. Agora, a gente vai retomar a entrevista. E eu já peço desculpas à secretária, nós estávamos falando sobre... Desculpa, secretária, a senhora estava respondendo, inclusive, a resposta da Basília Rodrigues. Vou lhe oferecer esse espaço para continuar e peço desculpas porque aqui, Breaking News, a gente entra com a notícia, mas a gente volta aqui com a nossa entrevista. Sobre a questão da piada, né? A injúria racial. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é a injúria? O que é o racismo? Então, xingar as pessoas de pretinho, de neguinho, de tição, o que talvez em algum momento da história passava ileso, hoje as pessoas compreendem que é uma forma de agressão. E pela legislação, esta que já estava valendo como uma decisão da justiça, mas agora é lei mesmo, sancionada pelo presidente da República, a gente tem uma equiparação do crime de racismo a esse tipo de injúria racial. Mas tem muita gente que ainda acha que isso é brincadeira. Gostaria que a senhora falasse a respeito. Sim, houve uma certa polêmica em relação a essa conduta, porque muita gente achava que realmente era uma conduta de menor importância, uma conduta praticada no contexto de uma piada, né, de um comentário recreativo que não teria a possibilidade de ser tipificado como crime. Mas o que a gente identificou é que, na verdade, o humor, esse viés de humor é utilizado para esconder a agressão racista, né? Então, por isso, tem que ser visto como um ardil, né? Como uma forma de camuflar a conduta agressiva que é o racismo e que, portanto, deve ser tratado com rigor, né? O racismo não tem graça. Vários humoristas, artistas, né, se manifestaram em redes sociais nessa última semana, reforçando esse recado, né? O racismo não pode ser considerado uma conduta de menor importância quando ele vem maquiado, né, camuflado sob a roupagem de humor ou de uma piada. Ô, secretária, qual é a chance do Ministério de Direitos Humanos começar uma campanha mais robusta, eu diria, no combate ao racismo recreativo? E eu lhe pergunto uma campanha a todos os brasileiros, porque a gente sabe que entre quatro paredes, no almoço de domingo, tradicional entre as famílias, essas piadas, elas vão correndo soltas, entendeu? As pessoas não têm vergonha, um tio, uma tia, de cometer racismo na mesa do almoço. Elas acham que estão ali ilesas, mas acontece que as crianças que estão ouvindo vão para a escola e repetem aquele racismo e crescem com aquele racismo. Qual é a chance do Ministério de Direitos Humanos trazer efetivamente uma campanha robusta para que a gente vire essa página no Brasil, secretária? Bom, a nossa responsabilidade é trabalhar esse tema dentro de um programa de educação em direitos humanos, né? Nós temos já uma assessoria especial de educação em direitos humanos que vai ter todo um olhar cuidadoso para essa temática, justamente chamando a população, a sociedade a refletir sobre os efeitos nefastos do racismo, ainda que dentro desse contexto, né, de piada, de recreação, de humor. E também trabalhar isso nos diversos segmentos institucionais, né? A gente sabe que a responsabilidade nossa não é só punir, né, ou buscar um tratamento punitivo, mas também um tratamento educativo dessa temática, e estamos trabalhando isso. Inclusive já temos aí uma campanha por ocasião do Carnaval para trabalhar isso, porque também nós sabemos que diversos turistas, né, que vêm do exterior, talvez venham com uma mentalidade achando que aqui no Brasil algumas condutas são liberadas, e na verdade a gente vai precisar também fazer essa abordagem, né, já nesse primeiro momento, para que todos entendam que racismo não tem graça, racismo não é piada. Por vezes a gente vê o mundo da bola, o futebol ganhando as páginas do noticiário policial. Veja o Breaking News que a gente acabou de divulgar para vocês aqui na CNN Brasil. E aí, secretária, fazendo um link com a nossa pauta, que é racismo, não tem como deixar de falar do racismo nos estádios. Isso às vezes acontece pelos ídolos da bola, por técnicos de futebol e muitas vezes pelos torcedores. De que forma esse
esse tipo de preconceito, seja incorporado como racismo ou injúria racial, também é alcançado pela nova legislação? Tem uma punição mais dura no caso de injúria racial cometida dentro dos estádios? Quantos jogadores de futebol a gente não vê sendo chamados de macacos por aí? Esse é um problema histórico, né, do racismo no esporte. Então, a gente esteve atento a isso, né, na comissão de juristas negros que nós integramos, tanto eu quanto o ministro Silvio, e nós efetivamente acolhemos, né, essa preocupação do racismo que é difundido no ambiente esportivo e também, de certa forma, praticado dentro desse contexto, né, de piada ou de uma situação em que as condutas ficam mais difusas, para justamente dar um tratamento não só punitivo, quando a gente consegue identificar os autores, mas também de uma restrição coletiva, né, que impeça esses torcedores, pessoas que usam desse ambiente esportivo para praticar racismo, que tem uma punição de suspensão de direitos, né? Ou seja, não possam frequentar os estádios durante um determinado período a ser dirimido aí pela justiça na aplicação da pena. Então, isso é muito importante porque a gente sabe que, de fato, essas condutas são corriqueiras no ambiente esportivo, têm sido tratadas com muita leniência mesmo, com uma falta de identificação, com nenhum tipo de conduta de monitoramento, e nós vamos chamar também as instituições envolvidas no contexto do esporte a essa responsabilidade de nos auxiliar, né, enquanto poder público, a combater essas condutas no ambiente esportivo. Pois é, secretária. Veja bem, secretária, e Basília, a gente nesse momento está falando aqui de Daniel Alves, que foi o nosso breaking news, acusado de assédio sexual, e ele que no passado teve também uma banana arremessada a ele dentro de um estádio e sofreu racismo na Europa. Como são as coisas, como é a vida. Eu quero agradecer então aqui a secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos, Rita Cristina de Oliveira, por estar aqui com a gente falando de um tema tão importante. Venha mais vezes, secretária. Obrigada.